Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. Boa noite, ceareiros. É com muita alegria que estamos novamente reunidos, recebendo um amigo, um companheiro de ideal fraterno e cristão. Vou chamar de um velho amigo, não velho, mas um velho amigo. Um companheiro de lide espírita, Dr. Edgar Abreu, que nos dá muita alegria em estar conosco hoje e que nos fará uma palestra falando sobre o sofrimento, a diferença entre dor e sofrimento. Como sempre fazemos, iniciaremos o nosso trabalho desta noite com uma leitura de harmonização, seguida de uma prece, e depois apresentaremos o nosso amigo, Dr. Edgar. Vamos ler uma página hoje do livro A Vida Conta, pela psicografia de Chico Xavier, e a página da nossa querida Maria Dolores. Chama-se o texto Razões da Vida. Indagas muita vez a uma querida e boa: meu Deus, por que essa dor que me atormenta o ser? E segues, trilha fora, em pranto oculto, de sonho encarcerado a lutar e a sofrer. Anelhas outro clima, outro lar e outro rumos. Entretanto, o dever te algema o coração dorido ao campo de trabalho que abraçaste, atendendo na terra o divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as próprias dívidas quais são e suplicam a Deus lhes conceda no mundo o caminho que os leve à redenção. Não recalcitres, pois, contra os próprios encargos, que te parecem fardos de problemas. Encontra-te no encalço da conquista de bênçãos imortais e de alegrias supremas. A lágrima que vertes padecendo longas tribulações entre lutas e crises é um remédio da vida em nossos olhos, que nos faculte ver os irmãos infelizes. O abandono dos seres que mais amas, criando-te a aflição em que choras e anseias, é um curso de lições em que aprendemos quanto custam na estrada as angústias alheias. Familiares que te contrariam trazem-nos à lembrança os gestos rudes com que outrora ferimos entes caros no fel de nossas próprias atitudes. Afeição de outras eras que descubras, querendo-lhe debalde a presença e a união, é instrumento de amor que te inspira a renúncia para o trabalho da sublimação. A experiência humana é breve aprendizado, e essa tribulação que te fere e domina é recurso dos céus em nosso amparo, zelo, defesa e luz da bondade divina. Sofre sem reclamar a prova que te coube, mesmo que a dor te espanque, atingindo apogeus. E um dia exclamarás, ante os sós de outra vida: bendita seja a terra, obrigada, meu Deus. Amigos queridos, diante dessa página que nos fala de razões, razões da vida para bem sofrermos, iniciando esse encontro fraterno, nós vamos falar pedindo a todos que se reúnam conosco neste momento em prece por toda a humanidade, por toda a criação. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, Senhor, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Graças nós vos damos pela oportunidade de aqui estarmos. Graças nós vos damos pela seara de amor e de luz, tua casa, que nos emprestaste como seio fraterno, para que possamos juntos ao estudo dessa doutrina redentora encontrarmos no Evangelho o caminho
que nos liberte de velhas viciações. Sustenta, Senhor, o nosso amigo querido, que a esta casa veio na noite de hoje trazer-nos notícias tuas. Abençoa nosso doutor Edgar e a palestra que nos fará, para que todos daqui saiamos na noite de hoje mais ricos do que aqui chegamos. Que a tua palavra redentora nos conforte os corações nestes tempos de aflição, para que doravante identifiquemos em cada dificuldade bendito degrau de ascensão. Abençoa, Senhor, todos os companheiros que generosamente na noite de hoje conosco estão trabalhando, para que possamos colocar e levar a termo esta reunião fraterna de ceareiros. Bendito sejais, Senhor, em todos os lares, onde a dor visite companheiros, envolvendo-lhes os corações em esperança e fé. E agora, Jesus, profundamente gratos, na certeza de que nenhuma prece fica sem resposta, nenhuma súplica sem atendimento, nós pedimos a tua augusta permissão para iniciarmos o trabalho desta noite, graças a Deus. É com muita alegria que a gente apresenta o Dr. Edgar, já conhecido dos nossos trabalhos presenciais na Seara de Amor e de Luz, trabalhador do Centro Espírita André Luiz da Tijuca, orador, articulista, oculista, oftalmologista de inúmeras pessoas no movimento espírita. Posso dizer que nosso oftalmologista da família com muito carinho e um amigo do coração. Doutor Edgar, a palavra é sua e temos muita alegria e gratidão por ter aceito o nosso convite. E o senhor, na Seara de Amor e de Luz, é sempre bem-vindo, a casa é sua. Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje. E que os mentores da Seara nos intuam da melhor forma possível no tema que estamos encarregados de passar. E queria fazer um agradecimento especial à dona Terezinha, a presidente de honra do centro, a quem eu tenho uma estima e um carinho muito grande. E o nosso tema de hoje é um tema que é relacionado à dor e ao sofrimento. Você estava colocando aí, né, o tema, mas o tema do cartaz é mágoa e ressentimento, que vai ter também dor e sofrimento. Então, mágoa e ressentimento é algo muito presente na vida de todo mundo, no dia a dia. Quem não teve um ressentimento, uma mágoa, um problema qualquer? E isso está justamente relacionado, né, está intimamente ligado aos relacionamentos humanos. Nos nossos relacionamentos humanos do dia a dia, a gente vai tendo um espinho daqui, um espinho dali, coisas às vezes que ficam pendentes e que ficam mal resolvidas. Às vezes, uma frase que a gente fala com uma pessoa que a gente ama, no momento em que ou nós ou ela não está muito bem, vai alguma coisa e a pessoa se melindra, a pessoa se chateia, e às vezes uma pessoa que convive com você há anos, por causa desse pequeno melindre, passa a te evitar ou passa a não mais fazer parte das suas amizades do dia a dia, por causa de uma coisa, às vezes, sobremaneira pequena. Então, esse tema de hoje, de mágoa e ressentimento, é uma coisa que está muito presente nos relacionamentos humanos. Então, a gente vai falar hoje, basicamente, o quê? Nas doenças da alma. Então, as doenças da alma justamente estão intimamente ligadas aos relacionamentos humanos. Então, os relacionamentos humanos, as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, as pessoas que a gente, vamos dizer assim, no trabalho, no próprio centro espírita,
E na família, né? Na obra social, a gente conhece muitas pessoas. E, às vezes, o temperamento de umas é diferente do temperamento de outras. Às vezes, uma é muito boa, mas ela não é muito delicada. Às vezes, uma é muito delicada, mas ela já não é tão boa. Enfim, a gente tem muitas nuances nesses relacionamentos. Então, nos nossos relacionamentos humanos, a gente acaba tendo, via de regra, a mágoa, né? A gente se magoa quando a resposta que a gente recebe não é a que a gente estava esperando, não é a que a gente queria. Então, a gente desenvolve, durante a nossa vida, um sistema de crenças e valores baseado na nossa experiência. Então, tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia, vai assimilando, a gente vai colocando nesse nosso sistema de crenças e valores. E esse nosso sistema de crenças e valores vai pautando tudo que a gente percebe. Então, a gente vai rotulando as coisas e a gente vai, não, isso aqui está bom, isso não está, e a gente vai fazendo uma espécie de um julgamentozinho. Então, quando a pessoa não devolve para a gente uma atitude que a gente está esperando, a gente se magoa. E, muitas vezes, essa mágoa chega até o rancor e a raiva. Né? Então, o rancor e a raiva, muito tempo, acaba partindo para o ódio. Então, você tem a mágoa, com a mágoa você traz o rancor, e aí você acaba tendo ódio. Então, você já começou a se desequilibrar. Você já está convivendo o quê? Com energias deletérias, que vão fazer mal ao seu organismo. Então, essa mágoa, esse rancor e esse ódio trazem o quê? Uma decepção ou, para alguns, uma desilusão. Aquilo te decepcionou. Não foi da maneira que você esperava. Então, a decepção te deixa chateado nessa todo esse mecanismo de mágoa, rancor, ódio. Aí você tem a decepção e, com a decepção, você cai mais ainda em desequilíbrio. E, caindo em desequilíbrio, fruto da raiva e do ódio, muitas vezes a gente acaba querendo a vingança ou a discórdia. Então, as pessoas, às vezes, vamos dizer, toda esses sentimentos, né, em linha, eles acabam, muitas vezes, chegando até ao desejo de vingança, o que não é louvável, a gente sabe disso. E todos esses sentimentos, a mágoa, o rancor, a raiva, o ódio, o desequilíbrio, a vingança, tudo isso, por causa do ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir uma coisa várias vezes. Só que tem um problema. Quando você sente aquilo outra vez, você vive aquela emoção deletéria mais uma vez. Então, quando você lembra daquele ato que te decepcionou ou que te magoou, você volta a sentir todas aquelas energias ruins que você teve no evento original. Então, você passa a sofrer esse evento várias vezes. Então, o ressentimento faz com que você acabe alimentando essa cadeia de mágoa, rancor, ódio, decepção, desequilíbrio, vingança. Isso tudo fica sendo alimentado pelo ressentimento. E qual é o problema? O problema é que tudo isso é ligado ao nosso orgulho. Né? Podemos dizer que isso tudo está ligado ao orgulho ferido. Eu sou tão bom, como foram fazer isso comigo? Eu que sou tão bom. Eu que ajudei tanto ele a vida toda. Eu que fui um pai para ele, eu que fui um irmão para ele. Então, a gente não tenta entender o que levou o outro a não corresponder. A gente julga e a gente acha, por causa do nosso sistema de crenças e valores, a gente acha que ele não se comportou conforme a gente achava que deveria ser. Essa é a questão. Então, as doenças da alma
de acordo com o que eu estou colocando aqui, né, elas estão diretamente relacionadas, né, diretamente ligadas aos relacionamentos humanos, e esses relacionamentos humanos, no dia a dia, volto a frisar, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser social, enfim, o local não importa. O que importa é que a gente vai encontrar pessoas que, em dado momento, a gente vai ter algum tipo de problema. E a gente tem que estar atento, por quê? Porque, às vezes, o problema é muito pequeno, mas a gente transforma num problema muito grande. Às vezes, você perde até uma amizade por causa de uma coisa que poderia perfeitamente ser sanada de outra forma, segundo um entendimento teu mais apurado. Porque a gente vai falar muito em responsabilidade, né, nesse tema. Mas o que acontece? Quanto mais conhecimento cada um de nós tem, mais responsabilidade a gente tem. Então, um sujeito que acumula muitos conhecimentos vai ter muitas responsabilidades. Como é que a gente pode graduar a responsabilidade? A responsabilidade é como uma criança. Uma criança você tem que estar vigiando, porque uma criança ela não tem conhecimento das coisas e, portanto, não tem responsabilidade. Então, você não pode botar na diretoria ou na presidência do Ceará, diretoria, presidência, num cargo de importância, uma pessoa muito nova, né, uma criança. Por quê? Porque ela não desenvolveu ainda todo o seu conhecimento e, por causa disso, ela ainda não tem responsabilidade. A criança ela não tem noção do perigo. Por isso, ela é criança. À medida que você passa dos 21 anos, que você vai ficando mais, vamos dizer assim, mais culto, que você vai ficando mais educado, que você vai tendo mais experiência na vida, vai passando por mais situações na vida, você vai aprendendo a ter o quê? A responsabilidade. Né? Então, quando você tem responsabilidade, você tem que entender que você tem muito mais importância na tua decisão do que alguém que não tem nenhuma noção. Então, o Silvícola vai ser muito menos responsável do que alguém que detém o conhecimento doutrinário espírita, que sabe da lei de causa e efeito, que sabe da reencarnação, que sabe da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Então, esse conhecimento que a gente tem vai nos dando o quê? Vai nos dando mais responsabilidade. E qual vai ser a nossa receita de bolo aqui para a gente lidar com tudo isso que eu trouxe para vocês agora? Como é que a gente vai poder lidar com a mágoa, com o ressentimento, com o sofrimento e com a dor, segundo tudo que a gente colocou aqui agora? A gente tem um caminho para isso. E esse caminho é o quê? O perdão. O perdão ele vai evitar vários desses problemas e vai nos dar equilíbrio. Então, a gente vai trazer agora aqui uma coisa que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, instrução dos espíritos, está no item, gratidão dos filhos e os da sua família, item 9 de Santo Agostinho. Ele vai dizer aqui uma senha. Olha, isso está no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá uma senha. Então, diz Santo Agostinho, no item 9 das Instruções dos Espíritos: compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Aí ele complementa. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, vou repetir. Não há caridade sem perdão. Então, a caridade ela é dependente do perdão. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Como é que você vai praticar caridade com o coração tomado de ódio?
Então, é isso que Santo Agostinho está dizendo para a gente. Então, ele está dizendo que, para chegar a Deus, a senha é a caridade. Mas que não há caridade sem perdão, muito menos o coração tomado de ódio. É o que Santo Agostinho vem trazer para a gente nesse capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e laços de família. Então, ele está dizendo aqui, isso é bem legal, ele dá para a gente a senha. Qual é a senha para chegar a Deus? A caridade. E a caridade não existe sem perdão. E perdão não é possível se a gente tiver ódio. Então, o que é o milindre? Né? A mágoa. É um estado afetivo doentio de fragilidade, que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos no meio. Então, o portador do milindre se agasta terrivelmente, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção. Então, quem está milindrado se abate e fica com essas energias deletérias corroendo os nossos chakras e os nossos nadis. Então, a gente passa a ter o quê? Energias deletérias circulando dentro da gente. É tudo que a gente não precisa. É tudo que faz mal à saúde. Vai dar úlcera, vai dar, de repente, baixa de imunidade, vai dar problemas de baixa imunidade, pode dar câncer, pode dar um monte de problema. Por quê? Porque a gente está carregado de energia deletéria. Então, o milindre é a resposta irracional da emoção, demonstrando plena ausência de inteligência intrapessoal. Então, o milindre acaba sendo o quê? A pobre resposta do sentimento agredido. Então, o milindre é o quê? É o nosso sentimento agredido se manifestando. Quem fala isso é a irmã Dupont, no livro Laços de Afeto. Quando a gente está milindrado, a gente está o quê? Desequilibrado. E a gente está o quê? Sentindo por alguém algo que não é saudável. E agora uma coisa que é bem importante da gente parar para pensar. O milindre é a ação de apego às nossas criações. Então, olha isso. O milindre é a reação de apego às nossas criações. E o apego é um problema muito sério. Uma das coisas mais complicadas nas nossas vidas é o apego. A gente se apega a coisas, a pessoas, a situações, a cargos e a criações mentais que a gente faz. Então, o milindre não deixa de ser o quê? Uma reação às nossas criações. A gente cria aquele sistema de crenças e valores que eu já falei, e a gente cria na nossa mente as condutas que as pessoas devem ter. E na hora que a pessoa não tem a conduta que você está esperando, você se sente praticamente enganado até. Porque você acha que aquela pessoa era credora sua. Você acha que ela estava te devendo, digamos assim. Então, é como se a pessoa, você fez um bem para alguém, essa pessoa passa a ser um credor seu. Isso pode. Mas é isso que a gente acaba até transformando. Então, esse nosso personalismo magoado é indicador o quê? Do nosso egocentrismo. Então, é rebeldia do nosso orgulho. E se for falar isso, é o nosso egocentrismo se manifestando. Por quê? Porque a gente acha que a gente é o centro do mundo. Então, a gente tem que ser sempre o quê? A gente tem que ser sempre respeitado, obedecido, saudado, e coisas desse tipo. Então, aqui eu estou trazendo uma coisa agora para vocês que o Milton Menezes fala. Ele diz que a gente sofremos por termos desenvolvido uma série de expectativas sobre a reação que esperamos dos outros. Esperamos que as outras pessoas ajam segundo as nossas próprias avaliações, aquilo que eu já vinha falando aqui. Pois julgamos saber o que é melhor ou correto, e quando isso não acontece, nos magoamos. Algumas pessoas sofrem, pois acreditam inconscientemente que, ao fazerem algo pelos outros, se tornam credoras de favores ou de obediência. Como acabam sendo contrariadas,
sentem-se enganadas, exatamente o que eu falei. Então, a pessoa faz uma coisa para você e acha que você passou a ser um credor, um devedor dela. Você é credor de que ela te faça um bem. É aquela história de olho por olho, dente por dente. Você faz um bem e fica esperando uma paga. Não. A gente tem que fazer o bem e acabou. Porque é o certo a fazer. E não ficar esperando retorno. Então, quando a gente tem uma expectativa que não é atendida, a gente tem uma decepção e acaba resvalando para a mágoa. Então, a mágoa acaba sendo o quê? Uma expectativa não atendida por alguém que a gente acha que devia fazer coisas para a gente, porque nós fomos muito bons para elas. Coisas desse tipo. Então, esse melindre, essa contrariedade, ela leva a gente muito para esse lado. E aí, o Milton ainda fala o seguinte: precisamos observar que o sofrimento da desilusão ocorre por superdimensionarmos a capacidade das pessoas atenderem às expectativas do que queremos. Então, olha o que ele está falando. Que a gente superdimensiona o que as pessoas podem fazer para a gente. E aí, quando a gente superdimensiona, a gente acha que aquilo aí vai acontecer. E aí, aquilo não acontece, a gente não gosta. Então, esse superdimensionamento que a gente dá para o que o outro pode fazer por nós, isso é um erro nosso. A gente não tem que funcionar assim. A gente tem que funcionar da seguinte maneira: o outro está precisando ser ajudado, eu vou ajudar, porque ele está precisando ser ajudado. Eu não vou ajudar porque ele pode depois me ajudar também. Não, não é isso. Não é isso. A ajuda ela tem que ser desinteressada. Isso é o quê? Quebrar paradigma. Era exatamente o que fazia Jesus. Jesus vinha e quebrava paradigma. Ele andava com gente pobre, com gente que não era importante. Ele não andava com o pessoal poderoso, com o pessoal de títulos. Por quê? Porque ele precisava ajudar os necessitados. Então, ele não ia atrás das pessoas que tinham posse, que tinham nome, que tinham poder. Ele ia atrás das pessoas que tinham necessidades. Ele ia atrás dos doentes, dos sofredores. Então, essa questão da gente fazer as coisas achando que vai haver uma reciprocidade é um erro de avaliação da gente, que precisa ser corrigido. E aí ele diz que só se desilude quem um dia se iludiu. A ilusão foi provocada por uma deficiência ou impossibilidade de avaliarmos corretamente as situações ou as possibilidades que estão em jogo. Então, a desilusão é fruto do quê? Fruto da gente achar que a pessoa ia fazer por aquele superdimensionamento que a gente dá, que a pessoa ia fazer diferente do que ela fez. Então, a mágoa, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo o peso energético das ofensas transportadas no dia a dia por nós. Como se fosse o quê? Como se fosse um colesterol da alma. Então, causando males no corpo e no espírito. No corpo e no espírito. Então, a gente tem o estresse, a perda energética. E aí tem uma coisa muito importante da gente refletir. Então, olha essa frase. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Vou repetir. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Então, antes de eu responder isso, eu vou trazer para vocês uma situação que é bem legal e muito interessante. Todo mundo conhece. É a parábola do credor incompassivo. Então, todo mundo sabe da parábola do credor incompassivo que o Senhor perdoa um servo que lhe devia muito, 10.000 talentos. 10.000 talentos, eu fui pesquisar,
e achei que seria 164 toneladas de ouro. Eu acho que essa minha pesquisa foi furada, deve ser, de repente, 16 toneladas de ouro ou menos. Mas, enfim, 10.000 talentos é muita coisa. E esse servo ele foi perdoado pelo seu senhor. Então, o senhor perdoou ele de uma dívida grande, não foi de uma dívida pequena. O senhor perdoou o servo de uma dívida grande. Mas qual não é a surpresa que a gente tem? Quando esse servo, saindo da presença do senhor, encontra um conservo que lhe deve 100 denários. 100 denários equivale a 20 gramas de ouro. É muito menos do que a dívida que ele tinha com o senhor. E ele pega o cara, você tem que me pagar. E arma o maior escândalo com o cara para ele pagar as 20 gramas de ouro, os 100 denários. O pessoal, vendo, foi e contou para o senhor, que chamou o servo e falou: poxa, eu perdoo você de uma dívida tão grande e você faz isso com outro servo? Então, essa parábola do credor incompassivo mostra para a gente como a capacidade de perdoar não é igual para todo mundo. Uns perdoam umas coisas, mas não conseguem perdoar coisas mínimas. E quando você não perdoa coisa mínima, você acaba tendo problemas grandes. Coisas mínimas acabam o quê? Refletindo na parábola do credor incompassivo, o camarada se ferrou por não ter perdoado o amiguinho dele. Então, voltando lá para a nossa pergunta, né? Vou repetir a pergunta para vocês. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Então, a gente tem muito esclarecimento. Mas eu diria que a gente tem muita informação, muito conhecimento, mas, às vezes, a gente não usa a informação. Ou, por outra, às vezes, a gente não faz bom uso da informação. Então, em face do conhecimento da lei de causa e efeito, que explica as ocorrências do cotidiano moral das criaturas, pelo menos em teoria, né, muito facilmente dispõe-se de instrumento filosófico seguro para entender-se tudo aquilo que nos sucede nas experiências evolutivas da reencarnação. Então, pelo menos em teoria, a gente está equipado com o conhecimento. Mas será que a gente efetivamente usa o conhecimento? Ou será que a gente, vez por outra, não dá uma tropeçada? Esse é o problema. Então, quando a gente está equipado, quando a gente está equipado intelectualmente, né, o espiritismo ele não pode recusar-se a trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade. Então, a gente tem que fazer o quê? O nosso progresso e da sociedade. Então, a gente tem que fazer esforço para ser melhor do que o dia anterior. Então, a gente acaba o quê? Abraçando responsabilidades que aumentam a consciência de nós mesmos. Então, a ascensão espiritual acaba sendo maior quando a gente faz o quê? Quando a gente abraça as responsabilidades. Então, a responsabilidade ela é fundamental no cotidiano nosso dia a dia. Quanta gente não quer ser responsável por aquilo que erra? Aí eu só sou responsável pelos meus sucessos. Eu não sou responsável pelos meus erros. Aí é fácil. Então, você semeou, vai ter que colher. Então, quando você semeia bem, você tem uma colheita boa, legal, olha aqui, estou colhendo aqui e tal. Mas quando você não semeia bem e a sua colheita é desfavorável, aí você não quer ser responsável. Não, isso aí não foi eu que plantei, não. Não vi quem plantou isso, não. Foi eu, não. Não, foi eu, não. Então, quer dizer, o que acaba acontecendo? Quando a gente age dessa maneira, a gente revela o quê? Uma imaturidade espiritual. Então, a ausência de responsabilidade, entre outras coisas, demonstra uma imaturidade espiritual.
você se comporta como uma criança fazendo birra. Então, o que é bom você quer, o que não foi bom você quer esquecer. Você não quer admitir que fez aquilo. Melhor ainda, você tem que aprender com o erro. Você tem que aprender com ele. Então, a finalidade de ser corporal, né? Se nossa existência corporal é para o aprimoramento do espírito, então a gente tem o quê? Já que a gente dispõe de recursos valiosos, para não ficar na lamentação e na revolta, a gente tem que pensar em quê? Em progredir e andar para frente. Então, a gente não tem que ficar o quê? Na revolta. Porque a gente conhece o sistema. A gente tem a informação da doutrina espírita. A gente conhece a lei de causa e efeito. A gente sabe da lei de ação e reação. A gente sabe que a gente reencarna e, quando reencarna, a gente repara erros do passado. Então, a gente conhece, né, lá do Céu e Inferno, página 90, né? Código Penal da Vida Futura. Você tem o erro, você tem o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, nós temos 3 fatores depois em que você erra. Você tem o erro, você tem o arrependimento, a expiação, que é o sofrimento do erro, e a reparação. Mas sem a reparação, você não está completo. Então, você errou, você se arrependeu, você expia, ou seja, sofre do erro e você repara. E aqui tem que ter cuidado, porque Bezerra faz uma colocação muito importante. Se você, em vez de se arrepender, entre remorso, você fica paralisado. Então, no remorso, você não faz mais nada. Então, você não chega a reparar. Quando você entra em remorso, a gente dá um exemplo típico que aconteceu, que a gente sabe. Judas, depois que entrega Jesus, ele percebe o erro, entra em remorso e se suicida. Por quê? Porque ele não aguentou. O erro dele foi tão grande que ele não só percebeu, como entrou em remorso. Pedro. Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro se arrepende, chora amargamente, mas vai ser o pilar do cristianismo redivivo. Ele dá a volta. Mas muito mais que Pedro, para meu gosto, Paulo de Tarso persegue e mata cristãos, mata Estevão, mas na estrada de Damasco, quando cai do cavalo, que ele percebe que é Jesus, ele percebe o erro, ele tem o sentimento de culpa, mas ele não entra em remorso. Ele percebe que ele está no caminho errado e ele dá uma guinada para o caminho certo. E aí o que ele fala? Senhor, o que queres que eu faça? E, redireciona. Junto com Maria de Magdala, são os dois que, na minha visão, dão a maior volta. Sendo que Maria de Magdala ainda vem do lodo profundo, que pode estar, se não chegou a estar. Maria de Magdala, nas práticas equivocadas, quando percebe, quando conhece Jesus, ela dá a volta, larga tudo e acaba naquela colônia de leprosos, ajudando os leprosos. E acaba tendo lepra e desencarna com a lepra, aos pés de Maria. Então, são situações em que as pessoas percebem, como Pedro, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, e refazem o caminho. Então, não ficam pensando no erro e não ficam paralisados. Eles sabem seguir em frente. Então, é importante a gente ter em mente que tudo que acontece está codificado pelas leis de amor. Então, no perispírito de cada um de nós, vai vir as nossas necessidades, os nossos resgates. Então, a vida está escrito tudo em cada um de nós. Cada um de nós já veio com uma programação que vai possibilitar o nosso resgate, que vai possibilitar
as nossas necessidades do dia a dia. Então, você vem ali, né, vamos dizer, o sujeito que vem com uma expiação grande, ele vai ter, aos 65 anos, ele vai ter mal de Alzheimer. Então, aquilo ali está no espírito dele. Ele vai, quando chega a 65 anos, começa o mal de Alzheimer. Então, ele vai expiar aquilo que estava programado. Alguém, numa outra, no livro O Céu e o Inferno, tem um conto, Max, o Mendigo, que ele era um sujeito muito rico, e ele vem para expiar todos os desenganos que ele cometeu na vida anterior. E na Baviera, em 1800 e pouco, não me lembro direito a data, mas esse conto está lá no Céu e Inferno, Conde Max. Ele era um mendigo e ele, aos 40 anos, ele fica paralítico e passa a viver de mendigar. Ou seja, o perispírito dele, aos 40 anos, trouxe aquela paralisia dele, que dele ficar paralítico, para ele expiar as faltas e não poder nem mais trabalhar, ter que mendigar. Ele se quita, mas aos 40 anos ele vem a ter essa paralisia. Por quê? Porque isso vinha no perispírito dele. Então, continuando isso, tudo para a gente entender que está tudo, vamos dizer assim, está tudo já na nossa programação. E agora eu vou trazer para vocês as etapas do espírito. Eu acredito que todo mundo aqui já conhece isso. Então, a primeira etapa, você entra na doutrina. Então, quando você entra na doutrina, você tem, primeiro, informação, esclarecimento. Você fica, puxa, que legal. Então, quando você chega na doutrina espírita, a primeira coisa que você encontra é informação. Quando você começa a ter aquela informação, você fica mais esclarecido. Então, a doutrina entra em você. Esse é o primeiro passo nas etapas do espírita. Então, a doutrina entra na gente, à guisa de informação e esclarecimento. Aí vem a segunda etapa. Na segunda etapa, na primeira etapa, você entrou na doutrina. Desculpa, teve perrinho aqui. Na primeira etapa, a gente entrou na doutrina. Então, a gente conheceu a doutrina espírita, a gente teve informação, a gente teve esclarecimento, a gente gostou do que a gente está vendo, com todo mundo, via de regra assim, foi comigo, e eu entrei na doutrina espírita, comecei a frequentar o centro espírita. Então, eu tive informação e esclarecimento. Eu entrei na doutrina espírita. No segundo momento, a doutrina entra em nós. Como? Quando você tem consolo, você se sente confortado, e o item 4, que é muito importante, quando você tem a educação. É aí que começa a fazer a diferença. É aí que vai poder fazer o quê? A sua transformação moral. Então, você já teve informação e esclarecimento quando você entrou na doutrina. E quando a doutrina entra em você, você tem consolo e educação. E é essa educação que vai possibilitar a tua transformação moral. E é a partir dessa educação que você vai poder entrar no último estágio, que é quando a doutrina sai de você pelos exemplos. Então, o item 5, quando você tem a transformação, e o item 6, a libertação consciencial. Então, a educação de quando a doutrina entra na gente, que possibilita a nossa transformação e a nossa libertação. E aí a gente passa a dar exemplo, e aí a doutrina passa a sair da gente. A gente passa a ser o quê? Um elemento catalisador dos bons espíritos. Os bons espíritos vão ajudar a gente por quê? Porque a gente passa a ter o quê? Responsabilidade, maturidade, a gente passa a praticar a caridade, a gente trata as pessoas não segundo a sua condição social, mas segundo a sua necessidade. Né? E aí, a gente complementando esse gráfico, eu digo que uma vez eu estava na Praça Santos Penha, no Santander, e quando eu ia fazer um depósito, eu vi um organograma do banco. E quando eu olhei aquilo, no momento que eu olhei, veio o modelo espírita. Aí eu peguei rápido um canhoto de depósito e anotei.
para mim não esquecer. Naturalmente que não foi da minha cabeça. Alguém soprou aqui no meu ouvido. Então, vem assim. Etapa número 1. Foco no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. Não dá para separar os dois. A codificação não existe sem o Evangelho. Está claro? Então, foco no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. E a gente entra na segunda parte do modelo espírita. Capacitação humanista, capacitação psicológica e capacitação pedagógica. E aí a terceira fase do modelo espírita, autoridade moral, fruto do autoconhecimento, da transformação e do aperfeiçoamento. Isso tudo quer dizer o quê? Reforma íntima. Então, a educação do item 4, lá que eu falei lá atrás, né? Quando você entra na doutrina, né? Não tem o item 4, educação. A educação possibilita você o quê? Fazer a sua transformação, o seu autoconhecimento e, portanto, a sua reforma íntima. A partir dessa fase em que você já fez a sua reforma íntima, você entra na fase 4, que é espírita capacitado e engajado nos trabalhos. Então, na fase 4, você está capacitado e engajado. Então, nós temos o quê? A consolidação da mensagem espírita. E aí a gente tem os resultados da consolidação da mensagem espírita. Então, a mensagem ela é difundida, a gente difunde a mensagem, né? Nós temos vários periódicos espíritas, as revistas espíritas, os livros espíritas, as palestras, os seminários. A gente tem a mensagem sendo assimilada pelas pessoas. Então, a mensagem é difundida, a mensagem é assimilada. No que ela é assimilada, as pessoas começam a praticar. E, por último, o mais importante, a transformação da sociedade. Então, esse seria o nosso modelo espírita. E aí a gente traz uma coisa que é muito importante no dia a dia, e é uma coisa que facilita a vida de todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. Então, a gente traz agora aqui a construção da alteridade. Construção da alteridade. Então, o primeiro tópico da construção da alteridade é você conhecer a diferença. Primeira coisa, você tem que conhecer a diferença. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Então, busca se conhecer quem é o outro, sua história, e aconselhá-lo, e acolhê-lo, e libertar-se dos preconceitos. Aí é muito importante se libertar dos preconceitos. Senão você não vai conhecer a diferença. Se você vier com ideias preconcebidas e você tiver preconceito, não vai dar certo. Então, para você conhecer a diferença, você tem que acolher o outro na diferença e tem que se libertar dos preconceitos, senão você não vai conhecer a diferença. No segundo tópico, já é um tópico mais adiantado. Você tem que compreender a diferença. Então, você vai compreender o papel do outro na engrenagem da vida. Cada um de nós tem um papel. Cada um de nós tem o quê? Uma missão específica. Às vezes temos missões semelhantes, mas às vezes temos missões muito diferentes. Até um marido e uma esposa. Então, compreender a diferença é compreender o papel do outro. Baixar um pouco a bola dos nossos julgamentos. Compreender o papel do outro. E entender que cada um tem uma missão específica. E o último tópico, que é o tópico, que é o que eu costumo falar aqui, é o pulo do gato. Esse último tópico é o pulo do gato. É o pulo do gato. Aprender com a diferença. Aprender com a diferença. Então, é a sensibilidade ou troca que nasce quando a gente se coloca disponível para o outro, quando a gente respeita a singularidade do outro.
Quando a gente aprende que o outro é importante no dia a dia também, que o importante não é só a gente. E não é só a gente que é o rei da cocada preta, não. O outro tem a missão específica dele. Então, a gente tem que respeitar a singularidade de cada um. Então, a gente está trabalhando em grupo. A gente não tem que achar que a nossa ideia vai prevalecer, o grupo todo vai acatar a nossa ideia. A nossa ideia tem que ser uma contribuição. E, às vezes, uma ideia do outro, que é totalmente diferente da nossa, acaba sendo a que o grupo vai acatar e acaba sendo melhor. E a gente, às vezes, por preconceito, não aprende. E a construção da alteridade a gente também encontra no livro Laços de Afeto da Irmã do Fogo. E a construção da alteridade tem uma frase muito bonita do Frei Beto. Ele diz o seguinte: quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. Então, vou repetir. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. Frei Beto. E agora eu vou trazer para vocês um mapinha do mundo de provas e expiações. Nosso mundo. O que é o mundo de provas e expiações? É um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso está no capítulo 3, item 15. Não vou aqui ler para a gente não perder tempo aqui. Mas lá está dito, capítulo 3 do Evangelho, item 15, que o nosso mundo é um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus. E ele coloca lá que a gente tem que conviver com a inclemência da natureza e com a barbárie dos seres humanos. Então, a gente tem que conviver com a barbárie dos seres humanos e com a inclemência da natureza. E isso a gente está vendo aí agora. Um vírusinho que não tem 60 micra fez esse tumulto agora. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, que não é para ninguém deixar de usar máscara. Mas o vírus, esse vírusinho da Covid, ele tem 60 micra. Vocês sabem qual é o buraco de uma máscara que a gente usa? 500 micra. Então, o bichinho de 60 micra passa muito fácil pela máscara. Por isso que a gente deve evitar de ficar tão grudado nas pessoas, porque a máscara não evita. Mal comparando, é como uma Kombi entrando no Rebouças. O Covid entrando na máscara. Então, a máscara tem, os intervalos têm 500 micra, e o bichinho tem de 60. Quando ele é muito grande, ele tem 120 micra, ele passa pela máscara. Então, tem que usar máscara, porque a máscara, quando você espirra, ela impede que o perdigoto vá, mas ela não impede que vá a parte aerosol. Toda a parte do ar vai. Mas usem máscara, mas mantenham a distância, ok? Então, vamos lá. Mundo de progressão. Espíritos rebeldes à lei de Deus, e é um mundo que tem muito o quê? Apego e ilusão. Muito apego e ilusão. Apego complica tudo, ilusão mais ainda. Então, no mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus, cheio de apego e ilusão, tem que acabar dando ruim em alguns momentos. E aí, o que acontece nesse mundo que é de espíritos rebeldes à lei de Deus e que tem muito apego e ilusão? É um mundo que, basicamente, a gente tem orgulho e egoísmo. Então, olha só esse caldo todo. Espíritos rebeldes à lei de Deus, a gente tem muito apego e ilusão e a gente tem orgulho e egoísmo. Então, é complicado esse nosso mundo mesmo. Agora que vai passar para a geração, vai melhorar, mas é complicado. Então, o que é comum? Vou trazer agora uma reflexão para vocês. O que é comum? Mandar ou obedecer? Falar ou ouvir? Perdoar ou ser perdoado? Criticar ou receber crítica? Quem gosta de ser criticado? Criticar é fácil. Ainda mais quando a crítica não é construtiva. Então, qual é o problema do nosso mundo? Um mundo onde o nosso código de valores muitas vezes ainda está antagônico ao Evangelho de Jesus. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente.
A crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aquele que nós reprovamos. E o que é bem difícil, deduzir pelo estudo de nós mesmos se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. Às vezes a gente acaba ofendendo. A gente vai numa de corrigir e ofende o outro. Essa questão da crítica, né? Eu lembro uma passagem do Divaldo que é interessante. Ele conta que lá na Mansão do Caminho, né, você tem creche, tem departamento dentário, tem departamento médico, tem aleitamento, você tem lugar para as parturientes fazer curso para ter um parto direito, para se alimentar bem durante a gestação. Enfim, tem toda uma infraestrutura Mansão do Caminho. E é um trabalho que vem sendo há muito tempo. E aí o Divaldo diz que às vezes chega alguém lá, vê aquilo tudo e tal. Ah, Divaldo, o negócio aqui é muito bom, muito bonito, legal, só que tem um probleminha aqui. Eu vi um defeitozinho aqui. Você não tem? Aí a pessoa fala uma coisa que ele imaginou lá. Aí o que o Divaldo fala? Meu amigo, eu estava esperando aparecer alguém para poder dar jeito nisso. Você vem na hora certa. Vou te carregar, então, te dar jeito nisso. Aí diz que a pessoa vai e sai de fininho. É assim que a gente é, muitas vezes. A gente acha fácil criticar, mas vai fazer. Fazer é uma coisa. Então, quando você tem o conhecimento, você não tem necessariamente a sabedoria. Por quê? Porque para você deter a sabedoria, é preciso que você tenha feito. Então, o conhecimento executado e feito é que vai dar na sabedoria. Então, muitas vezes, a gente quer ter o conhecimento achando que tem sabedoria. É diferente. E uma coisa agora bastante importante num mundo como o nosso, e que muita gente confunde. Muita gente confunde justiça com vingança. Muita gente confunde justiça com vingança. Como se justiça fosse vingança. Está longe disso. A justiça é o quê? É a faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. Então, é o princípio básico de um acordo que visa manter a ordem social. São regras para a manutenção da ordem social. Regras que todos devem obedecer. Já a vingança é o quê? O ato de vingança. Punição, castigo, desforra. Então, muitas vezes, a vingança é muito mais do que a satisfação do ego. Então, vingar-se é muito ruim. Pessoa alguma consegue ajudar um doente fazendo-se mais doente ainda. Então, você vai ajudar o doente e você se vinga e fica mais doente que ele. Não vai dar certo. Então, vingança nada tem a ver com justiça. E a justiça de Deus ela é perfeita. Ainda que a gente não veja e ainda que demore. Então, você tem a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana é fruto dos homens, ainda imperfeita, se aprimora com o tempo e acompanha a evolução da humanidade. Quando Kardec lança, em 1857, o Livro dos Espíritos, ainda havia o duelo em praça pública. Então, se você se sentia ofendido por alguém, você desafiava essa pessoa, tinha um edital que era colocado na praça pública, você escolhia as armas e você tinha um padrinho. O padrinho levava a arma na hora do duelo. Podia ser um revólver, podia ser uma espada, enfim. E quando você era atingido, era o padrinho que era encarregado de socorrer. Então, existia o duelo, não que não exista o duelo hoje, mas o duelo oficial com o edital em praça pública não existe mais. Existia o tempo de Kardec. Já a justiça divina, ela é perfeita, mas ela é perfeita por quê? Porque ela educa e ela impulsiona a nossa evolução. E a justiça divina ela é diretamente relacionada à lei de causa e efeito. Então, lembra aquilo que Jesus fala para a gente. A cada um segundo suas obras. Isso tem tudo a ver com a lei de causa e efeito e com a justiça divina.
Então, a gente traz aqui uma passagem de uma pessoa que foi muito importante, que chegou a ser presidente de um país na África. Ele viveu de 1918 a 2013. E ele tem o seguinte relato: enquanto eu caminhava para fora da porta, em direção ao portão que me levaria à liberdade, estava saindo da penitenciária. Enquanto eu caminhava para fora da porta, em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Nelson Mandela. Então, é isso. O ressentimento é como você beber um veneno e esperar que o veneno atinja seus inimigos. Então, você toma um veneno esperando que seus inimigos sejam atingidos. Não rola. Então, o ressentimento, ele, cada vez que você ressente, você está fazendo mal a você mesmo. Então, o que o orgulho que a gente falou lá atrás, o orgulho ferido, o que o orgulho ferido traz? Ele traz a mágoa, ele traz o ressentimento, ele traz a cólera e o ódio, ele traz a vingança. Pode não chegar a esse patamar todo. Você pode parar na cólera e no ódio, ou você pode até parar no ressentimento, mas você vai ficar desestabilizado. Porque como é que funcionam os nossos sentimentos? A gente tem a emoção, a gente tem o sentimento, a gente tem o pensamento e, por último, materialização. Então, emoção, sentimento, pensamento acabam redundando o quê? Na ação. E no orgulho ferido, qual é o problema? É que a sua ação pode ser equivocada. E, muitas vezes, uma ação equivocada nos traz anos de sofrimento e de arrependimento. Muitas vezes, se você conseguisse deixar a poeira baixar, você ia ter uma resolução melhor daquele problema. Mas, de cabeça cheia, você acaba fazendo besteira. Então, a gente traz aqui um gráficozinho, vamos dizer assim, de 5 tópicos. E, nesses 5 tópicos, a gente vai trazer uma reflexão importante no tema que a gente está dando hoje. Então, tópico número 1, a gente precisa educar o sentimento. Ninguém discute isso. Então, a gente começa, número 1, educando o sentimento. Educar o sentimento é muito importante. Tópico número 2, a gente precisa equilibrar as emoções para conseguir educar o sentimento. Então, a gente educa esse sentimento e equilibra as emoções. Educando o sentimento e equilibrando as emoções, a gente se capacita a modificar o querer. Então, a gente educou o sentimento, ele equilibrou as emoções e a gente pode modificar o querer. Ao modificar o querer, a gente consegue fazer o quê? Direcionar a vontade. Então, a gente modifica o querer e direciona a vontade. Direciona para onde? Para o cumprimento do dever. Então, olha só, educar o sentimento, equilibrar as emoções, modificar o querer, direcionar a vontade e cumprimento do dever. Só tem um probleminha nessa equação. Como a gente vai equilibrar as emoções? Como equilibrar as emoções? Para equilibrar as emoções, você tem que se socorrer do perdão. Então, é o perdão que vai equilibrar as emoções. Então, o perdão ele é fundamental. Perdoar significa usar da indulgência, ser caridoso, generoso e pródigo no amor. Então, quando você perdoa o inimigo, você está pedindo perdão para si mesmo. Então, quando você perdoa um amigo, é uma prova de amizade, mas quando você perdoa o inimigo, você está pedindo perdão para si mesmo.
Mas há duas maneiras de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Esse é o genuíno, o perdão do coração. Mas o perdão, ele não pode ter condições. Primeiro a gente vai perdoar, não, mas eu vou perdoar, mas isso aqui não. O perdão ele tem que ser incondicional. É assim que ensinou Jesus. Perdão incondicional. Então, por que é difícil perdoar? Porque a gente acha que o perdão contribui para a injustiça. Tá, eu vou perdoar, mas o perdão contribui para a injustiça. Então, se perdoarmos, voltarão a nos ferir. Vão se aproveitar da nossa nobreza, entre aspas, fraqueza. Então, é uma crença falsa que o beneficiário do perdão é a pessoa que nos ofendeu. Não. Você se beneficia. O perdão é algo bom para quem perdoa, porque você quebra aquelas algemas que estão te ligando ao outro. Então, perdoar é ficar livre da dor causada pelo outro. Essa é a questão. Agora, aqui tem uma questão muito importante. Perdoar significa esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. É apenas parar de sofrer. Perdoar significa compreender a grandeza do nosso irmão. Grandeza, eu digo, entre aspas, porque, no fundo, é a fraqueza. Então, perdoar significa compreender a fraqueza momentânea do nosso irmão. E, para isso, puxando para uma grandeza da nossa parte. Então, saber diluir nosso momento de raiva, entender o momento do nosso irmão. Entender que talvez a gente, naquela situação, pudesse até fazer pior. Então, a mágoa é uma forma de perdoar. A mágoa é uma forma de guardarmos para depois coisas que não queremos resolver na hora. Então, isso é a mágoa. É uma forma de guardarmos para depois coisas que a gente não quer resolver. E o ódio é a raiva em conserva. O ódio nada mais é do que a raiva que você vai acalentando com o ressentimento. Então, você vai acalentando aquilo ali. E uma coisa que a gente tem que colocar que é muito importante. Esquecer algo traumático é impossível. Então, não dá para você, eu vou esquecer. Para você esquecer, você tem que ter um AVC, um mal de Alzheimer, um traumatismo craniano por acidente, uma cirurgia neurológica, um tumor, um aneurisma. Então, a gente traz aqui uma coisa que é basilar. Se esquecer fosse fácil, a lei natural não nos colocaria nas reencarnações o esquecimento do passado. Todo mundo tem esquecimento do passado. Por quê? Porque, sem isso, a gente não ia conseguir conviver com aqueles à nossa volta que nos prejudicaram ou aos quais a gente já prejudicou. Se tivéssemos na nossa memória tudo aquilo que fizeram conosco na nossa vida de relação, a gente teria um convívio impossível. Essa aqui é a verdade. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. E eu vou dar muito correndo aqui, que a gente está em cima da hora, o nosso confrade, numa reunião, há muitos anos atrás, eu anotei, nosso confrade de Niterói, Raul Teixeira, ele falou que o que é benevolência? Benevolere, vontade de fazer o bem. Bene bem, volere, vontade do bem. Então, é um olhar de boa vontade, é olhar para o lado positivo. Normalmente, a gente olha para o defeito, a gente olha para o lado negativo. Então, a gente tem, por quê? Falta de benevolência. Então, o que ele fala da indulgência? É indulce, ter doçura por dentro. In é dentro, dulce é doçura. Olha o que o Raul fala da doçura. Capacidade de compreender o que faz alguém errar. Então, o indulgente é aquele pronto a perdoar. Portanto, é aquele que está pronto para ser ofendido. E o que é a ofensa? É a frustração de uma expectativa. O outro não responde da forma que a gente queria. Projetamos expectativas que o outro não tem condição de satisfazer. Então, o perdão é um recurso para lidar com essa frustração. Então, o indulgente é aquele que reduz o seu nível de expectativa. O indulgente
reduz o seu nível de expectativa. Por isso, ele não se frustra. E, por último, o perdão. Perdonar, saber dar além. Per além de, donar e doar. Dar além, dar um pouco mais. É o ato de desculpar ofensas. O fato que está no passado não pode ser desfeito. Aquela causa está lá. Mas a gente não tem que trazer para o presente. A gente não tem que ressentir. Então, a gente tem que deixar aquilo no passado. A gente tem que se harmonizar. Então, qual seria uma grande terapia anti-obsessão? Reconciliar, reparar e reconstruir. No momento que você não tem adversário, você não vai ter obsessor. Basicamente, é isso. Se você não tem adversário, você não tem obsessor. Então, o amor, a caridade e o perdão trazem para a gente o quê? Equilíbrio. Amor, caridade e perdão trazem equilíbrio. E o equilíbrio e a harmonia trazem para a gente muito mais resignação, que vai facilitar para lidar com essa pandemia que está aí, a resignação. Então, o amor, a caridade e o perdão fazem o quê? Trazem para a gente saúde e integridade espiritual, além de tudo. E preservam os relacionamentos. Então, a gente tem os relacionamentos preservados à guisa disso. Então, a gente está no último minuto e a gente traz, só para finalizar agora, a gente teria a resiliência, a alteridade e a caridade favorecendo o amor, que é o que Jesus prega. Resiliência, alteridade, caridade favorecendo o amor. Então, o indivíduo que possui resiliência desenvolve a capacidade de recuperar-se e moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio. Então, a resiliência consiste em equilíbrio entre atenção e habilidade de lutar, além de aprendizado obtido com obstáculos e sofrimentos. E a alteridade, a capacidade de interagir mesmo com as diferenças, se colocar no lugar do outro dialogando, entender a interdependência do ser humano e aprender com a diferença. E a caridade, né, que define Jesus, né, na pergunta 868, que é o quê? Caridade caridade como Jesus trazia para a gente. É importante a gente ter ideia de que, sem caridade, a gente não consegue, vamos dizer assim, socorrer o irmão com naturalidade. Por quê? Porque a gente tem que ter benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, para poder perder o asno das ofensas, aquele perdonário. A gente tem que conseguir dar além. A gente, às vezes, não consegue nem dar, quanto mais dar além. Então, a caridade, o amor, o que a gente consegue nos dias de hoje, tendo união, entendendo que o amor, o perdão e a caridade nos dão equilíbrio, nos dão harmonia, nos dão resignação, nos capacitam para enfrentar todas as diversidades. Então, o mundo de hoje pede para a gente equilíbrio, pede para a gente harmonia. E para a gente ter equilíbrio e harmonia, a gente precisa da caridade, do amor e do perdão. E o perdão vai livrar a gente da mágoa e do ressentimento. Então, era isso que eu tinha para falar para a gente no dia de hoje. Minha irmã, a mensagem era essa. E que mensagem, né, Edgar? Simples, simples assim. Então, por que a gente não faz? Falta só um pouquinho, estamos em processo de aprendizagem.
Nós agradecemos profundamente esses momentos de reflexão que você nos trouxe de um assunto tão delicado quanto vital para nós que almejamos galgar a reforma íntima. Vencermos a nós próprios, dominarmos nossas emoções. O André Luiz tem uma mensagem chamada Melindres, onde ele começa dizendo: não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. E depois ele vai dizer mais adiante que melindres arrasam as melhores plantações da amizade. Nós, trabalhadores das casas espíritas, quantas vezes ceareiros da grande lide fraterna permitem que essas plantações da amizade sejam arrasadas, como você começou dizendo, por pequenos melindres, não é? A gente não pode deixar que essas emoções nos turbem o coração, nos afastem, precisamos de união. Eu adorei o seu esquema, eu vou lhe pedir depois para mandar isso por escrito para a gente. Achei o máximo, tá bem? Então, eu vou lhe pedir para encerrar o nosso trabalho, além do nosso agradecimento profundo e fraterno, que você faça a nossa prece de encerramento, para que possamos, nesse clima, de buscarmos superar a nós próprios, controlarmos as nossas emoções. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos envolveram na noite de hoje, agradecemos a oportunidade do trabalho, as reflexões e tudo aquilo que nos foi colocado, que nós sabemos que não é nosso, são os espíritos que nos trazem, mas que, acima de tudo, possamos, aos poucos, bem devagarinho, mas progressivamente, colocar em prática esse evangelho maravilhoso de Jesus, entendendo que o perdão, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, o amor, a resiliência, a alteridade, tudo isso são ferramentas para que nós possamos chegar ao término da jornada. E agradecemos mais uma vez o convite dessa casa da Seara que tanto amamos. Um forte abraço a todos. Doutor Edgar, muito obrigada pela sua presença. Preciosos momentos de reflexão. Os ceareiros que desejarem depois, e internautas, a palestra do Dr. Edgar estará disponível na página da Seara de Amor e de Luz no YouTube e assim também no Facebook. Muito obrigada a todos pela presença, muita paz. Mais uma vez, Edgar, muito obrigada pela presença. Um beijão na tua mãe. Dou 2. Obrigada.